Olá, como vai você? Eu tenho 10 minutos para falar um pouco sobre autoestima e como isso é difícil de entender na minha vida. Hoje eu pintei o cabelo de novo, pintei o cabelo de preto, obviamente, e eu custei alguns tantos dias para perceber que era isso que eu tava precisando fazer para conseguir me sentir melhor. O Rafa passando ali atrás. Tô gravando um vídeo pra falar sobre essa situação em que eu não sabia que eu precisava pintar o cabelo pra sentir um pouco melhor comigo mesma, porque eu tava incomodada demais, me sentindo muito atirada, muito feiosa e eu não entendia. Na verdade, eu custei a entender o que era que tava me incomodando tanto. Também pode fazer bem para a saúde mental, inclusive, se arrumar um pouco. Eu tava sentindo falta de me arrumar um pouco mais. E aí eu entendi assim que não é necessariamente se maquiar nem pintar o cabelo. Para cada mulher vai ser diferente, mas eu percebo que muitas vezes a gente custa entender que não existe nada além de uma insatisfação no autocuidado. A gente precisa às vezes só olhar um pouco mais pra gente, às vezes desenvolve uma ansiedade, às vezes do nada a gente tem vontade de comer coisas que a gente nem come normalmente. Começa a vir aquelas ideias assim de, ai, sei lá, vou fazer uma receita tal, ou sei lá o que. E na verdade, tu nem quer fazer a receita e tu fica angustiado porque não quer fazer a receita e ao mesmo tempo quer fazer alguma coisa que tu não sabe o que é. E começa essa angústia a ser cada vez mais elevada, porque tu não entende o que é essa agonia. E aí eu pensei, bom, quem sabe tá na hora de eu pintar meu cabelo. E eu acho que isso reduziu bastante essa sensação de agonia, de às vezes é um pedido que a gente não sabe fazer, que a gente não sabe compreender um pedido interno, emocional, de autocuidado que a gente não consegue ler. E aí, quando a gente atende esse pedido de alguma forma, a gente se sente o melhor. E não sei. Faz bem para a tua saúde, sim. Eu acho. Minha opinião. É que começa a ficar uma coisa assim, uma agonia que é. Por mais que tu até esteja bem, às vezes não é o que a pessoa. Desculpa me meter no teu vídeo. Acho que então tem que aparecer aqui. Agora vai aparecer um que não se arrumou tanto. Mais ou menos. Olha que gatona. Eita vida, olha só, uma gatona aqui. Mas aí tu se sente bem, se sente arrumada, né? Sim, eu tava muito insatisfeita com o jeito que meu cabelo tava. E eu acho que não era nem necessariamente porque ele tava. Quer dizer, era sim, porque ele não tava tão preto. Mas também porque eu não tava mais me dando assim, coisas que antes eu fazia, que era ter um certo cuidado na hora de secar o meu cabelo, secar ele e amassar assim. Ele já deu uma crescida, né? Então ele já tá com um corte um pouco mais longo. E também, às vezes, até de passar um batom, entende? Fazer alguma coisinha boba que seja. Não fiz nada além de pintar o cabelo e passar um batom. Isso já fez eu me sentir muito melhor. Por dentro eu me senti menos
agoniada com algo, parecia assim que eu tava, sabe? A gente começa a se sentir meio atirado, assim, uma coisa meio estranha. E eu, talvez seja porque eu tenho uma certa. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me arrumar. Não assim. Ai, sei lá, não sei explicar essas coisas. Mas eu gosto de me arrumar, eu gosto de pensar que eu pensei nisso. Gosto de sentir que eu pensei um pouquinho na minha, na minha estética. Então, então foi bom, assim, às vezes a gente, eu acho que muitas vezes, eu não sei se eu tô certa com isso, porque eu não entendo muito da minha condição. E nem tenho vontade de entender tão bem. Mas talvez outras mulheres autistas que estejam por aí possam dizer se também sentem isso. Eu percebo assim, ó. Rafa, Oi. tu hoje vai ter alguma coisa pra me ajudar na Vera ou não? Tenho, depois eu te dou. Tá, eu vou dar pra ela, então depois tu me dá. Ok. Então, aí assim, o que que acontece? Eu não sei se. Eu percebo que as mulheres, por exemplo, que eu saiba que não são autistas, elas têm uma coisa muito clara de uma facilidade muito grande de autocuidado, assim, no sentido de, elas têm mais, assim, que nem roupa, elas gostam de variar, elas gostam de fazer um monte de coisa, eu já tenho dificuldade com isso. E às vezes eu acho que eu tenho dificuldade até de perceber que eu tenho uma necessidade de pensar com mais frequência em algumas coisas. Não sei se fica claro, é que eu acho que pra mim é uma necessidade que me exaure mais, que eu fico mais cansada. Eu me canso disso, ao mesmo tempo eu preciso disso. Eu acho que eu não percebo, não faço essa leitura de tão facilmente. Talvez eu possa estar enganada, talvez as mulheres que não são autistas também se estressam com isso de alguma forma, mas é que eu percebo assim que é uma coisa tão natural para elas. E para mim é uma coisa que eu tenho que engrenar e eu fico estressada. Daí quando eu percebo assim, mas pensar nisso me fez bem, mas se eu começo a pensar demais nisso, começa a me fazer mal, começa a ficar angustiada. A tua cara, assim, é tipo, não sei o que pensar. Qual a tua leitura sobre isso, já que tu tá aqui? Eu como filho de uma esteticista, toda a vida eu entendo que isso faz parte da saúde mental da pessoa. É uma questão sobre autoestima, até sobre saúde, uma vez que um slogan, né, que utilizam às vezes que eu acho interessante, que a beleza se torna um reflexo da saúde, né? Então, às vezes a gente está querendo só dizer pro nosso corpo também que, tô gostando do que eu tô vendo no espelho. Não precisa ser perfeito, não precisa ser um Brad Pitt, mas pode ser ali um 50% mais ou menos, quase, no caminho. Pode ser algo que tu acha bonito do teu jeito. Mas o que que tu percebe, assim, de mim nesse sentido? O que que tu percebe da minha postura enquanto mulher autista com relação com relação ao autocuidado? É como sempre, tu tem uma energia muito grande para tudo que tu faz, uma dedicação muito grande. Então, tu já tem uma atitude inteligente de não optar por muitas cores, para procurar ter uma energia mais focada. Ao mesmo tempo, tu fica muito bem do teu jeito, de preto. Fica muito bonita. Então, tu também encontrou uma maneira de não se sobrecarregar com isso, porque também tu foca em muitas outras coisas. Tu foca em aula, tu foca em estudos. Tu é uma pessoa que não é muito como muitas mulheres são, às vezes são bastante focadas na questão Eu não sou focada nisso, eu não fico pensando tu não aí. fica 2 horas por dia num salão, tu não fica às vezes, quando tu se arruma bastante, dá pra ver que tu
Se arruma bastante como? Porque eu não costumo passar Fica muito um tempo ali, tempo. mas vai ter mulher, vai ter gente que às vezes vai ter um dia inteiro ali, vai ter uma hora do dia só pra isso, né? Vai pensar nisso, né? E tu não, tu vai pensar em estudar, tu vai pensar em ler, tu vai pensar em tanta coisa. Só que aí eu noto que às vezes tu vai gastar tanta energia nisso quando tu for ali se preocupar com isso, que tu talvez economize, às vezes, um tempo nisso, sendo mais rápida, mais prática. Tu é bonita, tu se arruma. Eu acho que assim, tu facilmente fica bem. É uma pessoa que não tem dificuldade de ficar bem. Mas, por exemplo, hoje, quando eu te falei aquilo ali, E aí, por exemplo, tu quer se arrumar, daí tu pensou assim, bah, eu quero me arrumar. Aí pensa que a pessoa vai lá fazer uma super produção, uma coisa e tal, ela chega com um batom e um cabelo mais arrumadinho só, um cabelo um pouco. E deu, se arrumou. E ficou bem, né? Ficou super bem. aí o pessoal no comentário fala, não. Não, eu acho que tá perfeito, tá assim, coisa de Deus. Mas o que eu queria saber, por exemplo, hoje, quando eu tava aqui no sofá deitada, eu falei assim, eu tô me achando muito atirada, muito horrível, ridícula, sei lá o quê. Tô estressada com isso. Tu queria se sentir que se arrumou, assim, como se tivesse se arrumado especialmente pra algo, assim, e esse algo era tu mesma. É isso, eu acho que eu tenho dificuldade, porque eu já tô com assim, incomodada, que eu já tô incomodada há dias com isso, mas eu não tinha percebido que era porque eu tava sentindo falta de me arrumar. Eu tava sentindo falta de me arrumar. Eu acho que tem mulher que, por exemplo, acha que tem que se arrumar, daí se ela começa a querer se arrumar, ela acha que ela tem que sair. Eu não quero sair, porque sair me estressa. Essa é uma visão interessante que até eu tenho, como homem, eu tenho essa visão às vezes. Eu acho que a gente sente vontade de se arrumar pra si. Aí eu quero eu não consigo fazer essa leitura tão fácil, então eu começo a ficar muito irritada. Eu tenho essa vontade, às vezes, de assim, eu quero estar bem, às vezes, porque eu também eu trabalho às vezes, com questão pública, imagem, daqui a pouco eu penso assim, e se eu tiver que aparecer numa imagem lá, aí o que acontecia? Aí eu vou ficar estressado porque eu tava com uma cara de banana verde, e porque eu achava que eu não ia aparecer numa imagem. Aí o que acontece nessa hora? Pá, aparece uma imagem, vai ter que aparecer em público, não sei o que, e tu tá lá, o banana verde apareceu. Então eu fico pensando, eu vou me arrumar um pouco, né, pra me sentir que eu tô, alguém bate uma foto, alguma coisa lá numa situação, eu vou estar, sei lá, minimamente bem, não precisa ser um Brad Pitt, aquela coisa, mas pode ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho bem. Mas hoje mesmo eu não tô me sentindo muito bem, olha só, que chato, é chato isso aí, cara, tá se sentindo assim meio, né, que coisa a mais, coitadinho. Enfim, então assim, gente, o que eu quis dizer aqui é, às vezes, se você não sabe muito bem porque você tá angustiada, tá meio chateada, às vezes é só uma questão de fazer alguma coisa que simbolize autocuidado pra você. Se for pintar o cabelo, como era o meu caso, que eu tava com o cabelo já com a raiz bem crescida e tava sentindo que não tava bem desbotada a tinta, foi pintar o cabelo, mas pode ser pintar a unha ou se você é mulher, né? Pode ser às vezes até passar um creme, não sei o que, enfim, o que vier na cabeça. Pode ser até uma coisa assim, ó, quer ver, uma época que eu aprendi muito sobre essa questão foi quando eu tinha bigode. Porque ali eu entendia que eu tinha uma característica que não era bonita. Era uma coisa de um estilo que eu estava afim de ter. Eu até contei hoje, era uma questão de infância. Eu tinha uma questão com a infância, eu queria ser um bigodudo quando eu era criança. Aí eu estava realizando o sonho da criança por um tempo. Então, mas eu arrumava aquele bode, eu ficava assim, eu limpava ele, ficava assim arrumando, era pra mim aquilo. Eu sabia que eu ia andar na rua e ninguém ia achar sexy o meu bigode. Ninguém ia achar assim, nossa, que bigode lindo, ninguém. Era uma coisa até feia. Eu sentia que as pessoas elogiavam com pena. Aquela coisa assim, bonito, legal, né? Pra mim era uma coisa. Mas eu arrumava, eu tentava ajeitar. Às vezes é uma coisa até. Tu tá querendo cumprir alguma coisa contigo mesmo, uma visão que tu quer ter ali, uma coisa tua. Tu quer se sentir assim, eu tô bem pra mim. Então às vezes o segredo pode ser dar um passo que pode parecer meio aleatório, Uhum. diante dessa agonia interna que não tem como preencher, que às vezes a gente tenta preencher, sei lá, comendo um doce. E não preenche, aí tu fica mais agoniado, tu quer outro doce, tu quer outra coisa, tu quer outra coisa, tu quer outra coisa, e tu continua assim. Continua insatisfeito. Às vezes é uma forma de. É uma outra tentativa é pensar em alguma coisa mais de cuidar do corpo, do rosto, do cabelo, enfim, da roupa.
pensar assim, hoje eu vou usar essa roupa aqui que normalmente é de sair, ou vou colocar um brinco, ou vou colocar alguma coisa, um acessório. Tô falando diretamente pra mulheres, porque eu não vou falar de homem, não sei. Mas... E aí isso pode gerar uma satisfação que faz a gente pensar, nossa, então era isso aqui que eu precisava. Eu não precisava, eu não tava com fome, eu não tava com sede, eu não tava precisando fazer mais uma pós-graduação em 2 segundos. Eu só tava precisando me sentir bonita. Né? Eu tava precisando me sentir que eu gosto de mim quando eu passo no espelho, assim, que eu não sou só uma coisa andando pela casa. Porque eu, por exemplo, que não gosto de sair, não tenho essa vontade, porque me estressa demais o barulho. Enfim, um monte de coisas que eu tenho que lidar que não são tão interessantes pra mim. Sair de casa é uma coisa que eu tenho que pensar muito, assim, peraí, então eu tenho que me arrumar. Porque se eu não me arrumar, eu vou começar a ficar com a autoestima muito baixa. E aí tem muita gente que tem essa noção assim, não, me arrumo pra sair de casa. Mas aí a pessoa sai de casa toda hora. A pessoa sai de casa pra trabalhar, a pessoa sai de casa pra ir num lugar, num restaurante, sai de casa pra ir não sei lá onde. E eu não vou fazer isso. Né? Então, é importante ter isso em mente. Enquanto mulher autista, né? E eu decidi gravar esse vídeo por uma razão muito... Eu acho um vídeo muito interessante que traz à tona uma questão que eu acho assim... a vaidade que uma pessoa tem consigo mesma, ela nunca é bobagem. Ela nunca é uma coisa pequena, uma preocupação pequena. Ela é importante. É que é uma vaidade não comparativa, tá? Não. Não é uma vaidade de querer olhar pra alguém na rua e pensar, estou mais bonita que essa pessoa. Estou tão melhor que esse outro ser humano que está aqui ao meu lado. Não, é uma coisa muito assim, nossa, eu cuidei de mim. Era isso que eu tava sentindo falta, na verdade. Eu tava sentindo falta de cuidar de mim de alguma maneira. E aí é bom às vezes a gente ligar esse alerta que não vem automático. Ele não é uma coisa... Vai vir uma notificação ali. Você precisa cuidar de você. Não vem essa notificação e custa. Aí a gente só fica agoniada. É isso que eu acho que é diferente uma mulher não autista. Que eu acho que a mulher não autista ela já tem essa notificação muito clara, muito automática na cabeça. Eu não sei, pode não ser, mas é que eu vejo, assim, enfim, minhas tias e pessoas ao meu redor, todas têm isso muito, muito tranquilo. E eu não, eu só fico agoniada. E aí do nada me deu um estalo assim, sei lá. Será que se eu pintar o cabelo resolve alguma coisa? E aí... Deu um certo bem-estar, uma sensação melhor. Eu acho que foi uma coisa que eu preciso começar a colocar de notificação pra mim, assim, de checar. Peraí, eu cuidei de mim. Aí eu penso, se eu cuidei de mim e tô agoniada, então é porque não é isso. Então... Porque às vezes é como o Rafa falou, eu foco muito assim, eu vou ler, vou estudar, vou fazer aula, vou escrever, vou sei lá o quê. E aí eu acho que isso é o suficiente, que isso já supre. Não, aí eu fico agoniada e não sei o porquê. Às vezes é até bom para tratar uma questão assim, para tu sempre tu exercitar dentro de ti a vontade daquilo que tu tem vontade de olhar. E tirar ao máximo a preocupação do que agrada aos outros. E eu comecei a pensar hoje assim, eu queria, sei lá, queria pintar um planeta, eu queria correr, eu queria comer 50 mil chocolates, tudo isso na minha cabeça, assim. Eu queria pintar 50 paredes, tudo de uma vez, assim, eu queria ir fazer sei lá o quê, só que... Nada disso, ao mesmo tempo, quando eu pensava nessas coisas, eu pensava assim... Só de pensar já me dava uma exaustão. Então eu não ia ter força, não ia ter fôlego nem pra começar nada disso. E aí... Agora que eu só fiz essas pequenas coisinhas, eu já não... Acabou, eu não tenho mais vontade de comer besteira. Não tô com vontade de comer besteira. Coisa que eu não é do meu feitio, assim, essa coisa de... vou comer besteiras. Quero ir lá comer besteira. Não é do meu feitio isso. Então... Pintar parede, sim. Mas
não é uma coisa também que eu tinha energia pra fazer. E não iria resolver. Eu iria pintar e ia continuar angustiada comigo de algum jeito. Então, bom, enfim, esse vídeo era pra ter só 10 minutos. Então acho que a gente tem que parar de gravar. Foi 20. Não é? É sempre o dobro. Quando é 10 vira 20. Tá. Tchau. Tchau.